Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, de todos os lugares, de perto e de longe, nós estamos hoje aqui para viver o quinto dia da caminhada na fé, as bênçãos de Abraão. Começamos quando Abraão, antes de morrer, ele entrega então a bênção na vida de Isaac. E aqui vamos prosseguindo. Agora, então, no capítulo 26, aonde Isaac está em Gerar. E a ordem é, fique aonde está, né? O que nós aprendemos ontem. E algo nos chamou a atenção agora, no capítulo 26, versículo 5, que diz assim: Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque Deus aparece, então, a Isaac e repete as mesmas bênçãos que foram proferidas a Abraão. E aqui fica, então, a orientação. Aconteceu, foi realizado, Abraão foi alcançado, foi abençoado, porque obedeceu. Muito bem. Então, esse é o segredo. Assim como, Abraão obedeceu, agora, então, Deus orienta Isaac também a obedecer. E esse foi, o segredo de Abraão. E uma coisa, ele se tornou uma referência de obediência para mim, para você e para toda a humanidade. Então, uma referência do quê? De fé. E que nós temos que seguir, caminhar sobre esse caminho que deu certo, não é? E Abraão vai ser, aqui nós vamos conhecer e vê-lo que ele foi chamado amigo de Deus. E eu quero observar aqui no outro livro, em Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 21, eu quero ler algo que acrescenta, ou seja, acrescenta não, porque nada se acrescenta à palavra de Deus, mas que complementa aquilo que nós estamos lendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim, então, vamos lá, acompanhe comigo. 4, Romanos 4, 18 ao 20, 21. Diz assim: O qual em esperança, ou seja, Abraão, né, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, com nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vai observando aí. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, Abraão, ele, durante todo o seu período de espera, vamos dizer assim, desde que Deus apareceu e falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois, então, Deus começa a fazer promessas a Abraão. Começa a dizer para Abraão que ele seria abençoado, que ele seria frutífero, que ele seria abundante e que seria pai de muitas nações. E não aconteceu do dia para a noite.
E há situações que eu entendo que não acontece do dia para a noite na vida das pessoas, de forma alguma. Não é num piscar de olhos, eu vejo assim. Nós estamos iniciando uma caminhada da fé e a porta, a igreja, reino de Deus, através da cruz se abriu. Através do ministério, pastor Celso Coimbra e missionária Claudelice. E iniciou-se há pouco menos de 3 meses. E há muito para ser feito, e há muitas promessas para ser entregue em nossa vida. Mas eu não vou ficar, ou seja, aí, ou seja, me esperneando, gritando e dizendo faça isso, faça aquilo. Não, tem que acontecer de hoje para amanhã. Eu sei que há um tempo para tudo. E no tempo determinado, Deus faz as coisas acontecer. Como a promessa veio, e então Deus aparece a Abraão, a Sara, e diz, né, daqui mais ou menos 1 ano, Sara vai ter um filho. E tudo se cumpriu. E tanto é que nós estamos falando agora sobre Isaac. Sobre Isaac. Isaac agora na terra de Gerar, onde Deus trabalha o coração dele para que ali naquele lugar aconteça um milagre, uma resposta, para que ele veja a manifestação do poder de Deus, da mesma forma que então Deus se manifestou na vida do seu pai Abraão. Tá certo? Você está me entendendo aqui essa direção, essa palavra, essa revelação ao seu coração? Então, Deus, ele sempre vai fazer. Nós lemos na Bíblia e vemos exemplos, muitos exemplos, muitas histórias de vitórias, de pessoas que venceram, que foram, alcançaram a graça de Deus. Mas essas pessoas não estão mais aqui. Abraão não está, Isaac não está. E hoje, na nossa geração, Deus conta com você. Deus quer se manifestar na sua vida de forma tremenda, como se manifestou na vida de Abraão, como se manifestou na vida de Isaac. É isso que você tem que crer. Porque agora é a hora de você usar esses exemplos que deram certo, a forma como eles buscaram a Deus, a sinceridade no fundo do coração, conforme eles se aplicaram. Né? Nós estamos lendo pela madrugada ali e eu estou falando sobre onde Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. E nós lemos nos últimos dias a forma que Jesus orienta para adorar a Deus. Ele diz que devemos adorar em espírito e em verdade. Em espírito e verdade. Então, eu e você temos que entender que dentro de nós foi depositado o Espírito de Deus, foi colocado dentro de nós. E esse Espírito, ele almeja estar com Deus, almeja estar com Deus. Mesmo que nós, que habitamos numa carne mortal, ou seja, que foi contaminada pelo pecado desde Adão e Eva, e que vai voltar para a terra, mas o nosso Espírito, ele quer se ligar a Deus. Por isso que muitas das vezes se pode sentir, de repente, vazio, de repente triste, angustiado, que parece que falta água, né? De fato falta, que é a presença de Deus. Então, entenda que essa necessidade que nós temos de sempre estar ligado a Deus. E aqui nós vemos a preocupação de Deus de perpetuar a bênção na vida do homem. E tudo começou, então, através de Abraão. E agora estamos vendo essa bênção se encaminhando, se realizando na vida de Isaac. Entenda isso, né? Vamos voltar lá onde nós estávamos lendo. Eu quero que você guarde no seu coração. Vou ler mais uma vez esse versículo. Então, é o versículo 5, que diz assim: porquanto Abraão obedeceu à minha voz, é Deus falando, e guardou o meu mandamento. Então, ouvir e guardar. E aí ele diz assim: os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, tudo que Deus orientou, ele seguiu.
É certo que, como ser humano, muitas das vezes, a tendência é ter aquela ansiedade, aquele desejo que todas as coisas aconteçam de uma hora para outra. Como todo ser humano, Abraão teve momentos assim, mas ele não duvidou. Ele não duvidou. E se cumpriu a promessa na vida de Abraão. Entenda isso. Então, Deus escolheu Abraão e Isaac abençoou Abraão. E agora, Isaac tem a oportunidade de seguir o exemplo do pai, do seu pai, e viver de acordo com as promessas de Deus, com aquilo que ele orientou agora e aquilo que, com certeza, Abraão, segurando ele no seu colo, ali contou de tudo aquilo que Deus havia revelado ao seu coração. É certo disso, né? Então, entenda isso. Todos nós, eu e você, que queremos desfrutar da graça de Deus, desfrutar da presença do Senhor, de uma vida plena, de qualidade, que Deus prometeu a Abraão e Isaac, então devemos seguir também esse caminho de ouvir, obedecer, guardar e praticar as leis que estão aqui. Cada uma delas. Trabalhar o nosso coração para que venhamos nos tornar pessoas melhores. Ter um espírito que seja em concordância com o Espírito de Deus. Um espírito excelente. A Bíblia diz que Daniel, ele se destacou, mesmo estando na condição de exilado, em um país distante, língua estranha, ele se destacou. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Ou seja, ele se diferenciava dos demais porque ele já se aplicava a Deus, ele já adorava, ele já se envolvia, ele tinha uma comunhão com Deus. Ou seja, o seu espírito estava em comunhão com o Espírito de Deus. Então Deus usou ele para que o propósito de Deus se confirmasse naquele lugar, no exílio mesmo, para que muitos fossem alcançados, guardados, famílias inteiras foram impedidas de ser chacinadas por causa de Daniel. As leis foram criadas ali, mesmo num país estranho, e favoreceram o povo escolhido de Deus. Entenda? De repente você está num lugar ali que a tendência é que as demais pessoas, amigos, parentes, sejam até mesmo prejudicados. Mas Deus o usa para que, de uma forma plena, você consiga resolver. Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria, Deus dá orientação para que tudo se resolva da melhor forma. E esteja você onde você estiver, a situação que você estiver, passando ou vivendo, seja ela familiar, sentimental, no seu casamento, os conflitos, tudo é através do Espírito Excelente. Ou seja, se você tem determinação em servir, em honrar a Deus. Amém? Então, eu quero essa explanação, eu só quero completar e aí nós já vamos orar. Prepara já o seu copo com água, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, se você e eu queremos então viver essa plenitude de Deus, então eu tenho que agir como Isaac agiu e seguir os caminhos que nós estamos seguindo, que é o caminho da bênção que foi entregue a Abraão. Muito bem, né? Então, quem teme a Deus, teme ao Todo-Poderoso, então obedece à palavra dele, é claro, né? E diante disso, nada, mas absolutamente nada, será impossível. Foi o que Deus disse, né? O anjo disse também a Maria, não haverá impossíveis àquele que crê, né? Ou em outra situação, haverá impossível para Deus? Algo demasiadamente difícil para Deus? Nada, nada. Não importa se é o vento seco, que não girava, não importa se a tua situação digamos assim, de desespero, de desengano, de repente desenganado do médico,
se a tua situação é falência, tua empresa, se a tua situação é mágoa, ressentimento, se a tua situação é caso de morte. Não importa o que for. Se você crer nessa palavra e andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Ele, aceitar o Filho, né, que é da promessa, então Deus ele irá se manifestar na sua vida de forma extraordinária, ok? Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Muito bem, está aqui a água. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Paizinho, há muitas coisas que precisam ser entregues, ser ditas, mas o nosso tempo é curto e a hora passa tão rápido. Meu Deus, aqui está a água, santifica, unge e consagra cada átomo, cada molécula dessa água. E aqueles que oram conosco, aqueles que estão padecendo, angustiados, nervosos, preocupados, diante de uma situação muito difícil, caótica até mesmo. Nós estamos vendo aqui Isaac ainda na terra, agora de Gerar, e ouvindo a voz de Deus e falando, olha, assim como teu pai me obedeceu, venha me obedecer. E eu digo para você nessa oração, ouça a voz de Deus agora. Pare por um minuto, deixa Jesus falar o seu coração. E Ele quer que você largue tudo. Largue essa vida de dor, de angústia, de pecado, essa vida de humilhação. Deixa tudo passado para trás. Passado de mágoas, de ressentimentos, de dores, para viver uma vida plena com o Senhor Jesus. Pai, alcança essa pessoa agora. Fortalece. Meu Deus, levanta o caído, prostrado. Toca aonde estiver essa pessoa agora. Meu Deus, realiza a tua obra. Faz aquilo que ninguém pôde fazer por ela. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração que faço, Pai. E declaro aqui, em nome de Jesus, consagrado esta água. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe todas essas bênçãos na sua vida agora. Amém. Glória a Deus. Beba da água e receba então o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe grandemente, abundantemente a sua vida, sua casa e toda a sua família, tá bom? Fiquem todos na fé, fiquem todos na paz. Um abraço, tchau.